Bom dia, senhoras e senhores. Vamos continuar aqui nossa aula sobre a diversidade climatobotânica da América, não é? Então, que ela é muito grande, como a gente falou anteriormente. E vamos dar continuidade falando agora sobre o clima tropical. Esse clima tropical são climas típicos de regiões de baixas latitudes, na realidade, não é? Onde abrange aquela porção central do globo terrestre, próximo ali do Equador, onde eu tenho basicamente duas estações do ano bem definidas aí, que é o verão e o inverno. O outono e a primavera não surgem nas regiões de clima tropical. No Brasil, ela ocupa a maior parte do território brasileiro, né? Onde eu tenho aí a principal vegetação, que é a floresta tropical. A floresta tropical ela apresenta uma grande variedade, logo vai ter as principais características, são a vegetação densa, latifoliada, heterogênea e perene. Densa porque ela é fechada, latifoliada aparece folhas largas, heterogênea várias espécies e perene porque ela é verde o ano todo. E aí, consequentemente, eu vou ter essa grande variação vegetacional justamente por conta da grande incidência de luz solar existentes nas regiões de climas tropicais, né? Próximos à linha do Equador, próximos a regiões tórridas mais aquecidas. Na América Central, esse clima tropical ela vai surgir mais ao sul, na realidade, da América do Norte, na Península de Yucatán, no México, não é? E nas regiões de altitudes elevadas, na planície central mexicana, onde está localizado a cidade do México também, isso já na América do Norte, não é? Na América Central, ela vai aparecer em toda a região da América Central, não é? Esse clima tropical, que é bem agradável, que atrai uma grande quantidade de turistas para aquela região ali, justamente por conta das ilhas paradisíacas existentes naquela região ali do Caribe, não é? Falo agora do clima equatorial, que é um clima com temperaturas mais elevadas e, consequentemente, eu vou ter uma grande incidência de chuvas, principalmente na região amazônica, né? Por conta da associação de grandes quantidades de rios e vegetações e a temperatura elevada. Consequentemente isso vai me trazer uma grande amplitude térmica, um grande índice pluviométrico, não é? Consequentemente, eu vou ter uma grande quantidade de chuvas durante o ano todo. Temperaturas elevadas associadas a rios e vegetação, eu vou ter uma grande evapotranspiração, que vai ter essa formação de nuvens e, consequentemente, eu vou ter chuvas o ano inteiro. Além disso, é construída esse clima equatorial, essa região equatorial, por uma floresta mais exuberante do mundo, que é a floresta equatorial, né, conhecida por alguns como floresta amazônica. Essa floresta ela é a maior do mundo heterogênea, né? É bom frisar porque eu tenho uma maior que ela, que é a floresta boreal, só que a floresta boreal ela é homogênea. A floresta equatorial ela é heterogênea e aí vai apresentar uma grande variedade de espécies, né? E ela é dividida em 3 degraus, que é a mata de várzea, a mata terra firme e a mata de igapó. A mata de igapó é uma vegetação de pequeno porte localizada dentro do leito dos rios, nas regiões alagadas. E aí, por conta disso, ela é considerada uma vegetação hidrófila, não é? Uma vegetação que está dentro do leito dos rios, como a Vitória Régia, por exemplo, faz parte dessa formação vegetal, não é? De mata de igapó. A mata de várzea ela está localizada nas margens dos rios e é constantemente inundada quando o rio atinge a pré-mar, que é o nível mais alto da maré. E aí, na baixa mar, essa vegetação fica isenta da água dos rios. Ela é considerada uma vegetação tropófila adaptada a 2 tipos de solo, um solo úmido e um solo seco, né, como é o caso das seringueiras, né, que são árvores típicas da região norte do Brasil. E a mata terra firme são vegetações distantes da inundação dos rios, né, por o próprio nome já diz, mata terra firme, a vegetação onde o solo está sempre firme, né, e nunca é inundado. São as árvores de grande porte, né, que chegam a altitudes bem elevadas, como por exemplo a maçaranduba, né, o ipê, são árvores
de grande porte que atinge até 60 metros de altitude, não é? Que compõe a copa das árvores da região da América do Sul e da floresta amazônica, não é? Já o clima tropical é um clima que apresenta boa parte da América do Sul, que eu já falei para vocês. Predomina também na bacia do Orinoco e no Brasil o litoral da região e a região central. Apresenta temperaturas elevadas e apenas 2 estações do ano bem definido que eu falei para vocês, não é? Na região litorânea do Brasil, o clima é dominado pelo clima tropical úmido ou litorâneo úmido, né, por conta justamente da evaporação das águas oceânicas e alta temperatura existente nessa região. Então, consequentemente, eu tenho esse tipo de clima tropical úmido. Já o tropical seco, ele aparece na região do Brasil Central, onde eu tenho como principal vegetação aí o cerrado. O cerrado apresenta assim, uma característica bem interessante, que ela é muito parecida com o bioma da Caatinga. O cerrado apresenta-se folhas com casca grossa, troncos e galhos retorcidos, presença de espinhos, folhas raquíticas e a presença de gramínea, o que vai diferenciar ele da Caatinga nordestina. Na Caatinga eu não vou ter a presença de gramínea, no cerrado eu tenho a presença de gramínea. E aí, consequentemente, eu vou ter essa diferença entre o cerrado e a Caatinga nordestina. Ok? Então, basicamente, quais são as vegetações que eu tenho dispersas na América? A tundra, vegetação de temperaturas muito reduzidas nas áreas polares do globo. A floresta boreal, logo abaixo do círculo polar ártico, a maior floresta homogênea do mundo, também chamada de taiga ou floresta conífera. A floresta temperada e subtropical, que aparece lá no norte da América do Norte e também no sul da América do Sul, abaixo do Trópico de Capricórnio. A vegetação mediterrânea, que é uma vegetação típica das regiões do Mediterrâneo, mas ela também vai aparecer aqui na América, nas regiões da América do Norte, ali na região do leste, né, dos Estados Unidos, né, e nas porções no oeste dos Estados Unidos também vai aparecer em pequenas áreas aqui também na América do Sul, essa vegetação mediterrânea. Então a vegetação desértica, que eu falei para vocês, que é uma vegetação constituída basicamente por vegetação xerófila, que é as caquitáceas, e aí apresenta-se nas regiões desérticas, como a do Atacama, né, que é o deserto mais frio do mundo, o deserto colorado, entre outros tipos de desertos. As savanas, cerrados e caatingas são vegetações que abrangem boa parte da América Central, ou da América Central não, do Brasil Central, né, que é justamente onde eu tenho o cerrado e a caatinga no Nordeste brasileiro. As florestas tropicais, que abrangem boa parte do Brasil, né, e da América do Sul, e vegetações de altitudes, localizadas mais nas áreas da Cordilheira dos Andes, né, e dos Montes Apalaches, e na região da América do Norte. Então são esses os principais biomas existentes na América, como eu já falei para vocês. Então, meus queridos, vocês respondam em casa aí as questões que vão da página 229 até a 234, ok? Então, a primeira questão da 229 diz aí, ó, como se chama o conjunto de cadeias de montanhas localizados na parte ocidental da América do Norte? Ele falou na América do Norte, não é? Como se chama esse conjunto de montanhas, né, localizado nessa região? São as montanhas rochosas, né, localizadas na América do Norte. Eu tenho aí essa montanha rochosa. Como é chamada a vertente destaca a floresta do Rio Amazonas. Como é chamada a vertente que se destaca e, por localizar no Rio Amazonas, é considerada a maior do planeta. Que vertente é essa? É a vertente do Atlântico. Então, os rios Amazonas, Rio São Francisco,
né? Esses rios, o rio Paraná, o rio Uruguai, são rios que estão localizados na vertente do Atlântico, né? Esse vertente do Atlântico é justamente onde tem essa quantidade de rios que eu coloquei para vocês aí. Na questão 3, o mapa abaixo indica a ocorrência de queda de neve na América do Sul, onde o observador responda à questão: que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência de queda de neve na América do Sul? Aí vocês colocam aí: a ocorrência de precipitação de neve na América do Sul está associada especificamente às elevadas altitudes e altitudes, que explica a sua ocorrência na porção do sul da América e mais ao oeste associada à Cordilheira dos Andes. Então, só cai neve na América do Sul nas regiões onde eu tenho latitudes e altitudes associadas. Onde eu tenho, por exemplo, lá na Cordilheira dos Andes, no Chile, eu vou ter médias latitudes associadas a altas altitudes. Consequentemente, eu tenho uma temperatura um tanto quanto reduzida nessas regiões, o que vai proporcionar, consequentemente, umas temperaturas extremamente baixas nessa região. Ok? Então, eu dei um feedback aí de 3 questões para vocês, né? Ajudando aí a responder essas questões para vocês. E aí vocês vão terminar de fazer essas questões, que vai até a página 234. Não é? Muitas questões são de marca X, questões objetivas, não é? Mas respondam com responsabilidade. Não saiam marcando de qualquer jeito, não. Vão respondendo da melhor forma possível, ok? Para que vocês tenham um entendimento. Não se enganem, ok? Vamos começar agora o capítulo 7, falando sobre a regionalização das Américas, não é? Que deu início desde quando houveram o processo de colonização, né? A chegada da população aqui na América, que é de origem europeia, é que posteriormente a isso começaram a surgir novos povos, porém aqui existiam alguns grupos indígenas espalhados em toda a América, como por exemplo, tínhamos os Incas, não é? Aqui na América do Sul, sobre a Cordilheira dos Andes, localizados boa parte dele na região do Peru, não é? Que aí, consequentemente, eram os considerados índios, né, da porção oeste dessa América, não é? E, consequentemente, tínhamos essa... Eita, deixa eu dar só uma olhadinha aqui na bateria que está querendo falhar. Olha, ele estava desligado aqui, eu nem vi. Eu pensei que estava ligada a bateria do computador. Agora... Desculpa aí, foi um erro técnico aqui, que a bateria estava desligada, eu não vi que estava desligada. Mas graças a Deus ainda deu tempo para a gente conectar aqui e trabalhar de forma legal, não é? Então eu tinha os Incas aqui localizados nessa região da América do Sul, né? Tínhamos os Maias, os Aztecas ali na Península de Yucatán, no México, não é? Que tiveram grande influência, grande importância que nos nossos dias atuais, que vocês sabem que desenvolveram várias coisas, né? Esses povos foram responsáveis por aperfeiçoar a nossa gastronomia, né? Desenvolveram e descobriram a apicultura, que é a criação de abelhas. O chocolate também foi desenvolvido, criado e descoberto por eles, né? Então, daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhe nesses povos, né? Além dos povos indígenas brasileiros que estavam aqui na chegada no período colonial, que se deu durante o século XV, o século XVI, na realidade. Então, nesse período do século XVI foi que a América começou a ser habitada pelos povos europeus, né? Em função das divergências estruturais das cidades. Essas áreas começaram a ser invadidas e dominadas as riquezas do continente. Então começaram a retirar nossas riquezas, levando para a Europa, que consequentemente foi uma colônia de exploração, basicamente nas áreas da América do Sul,
E a América Central foi justamente uma área de grande atuação dos povos europeus, fazendo com que nossas riquezas naturais fossem retiradas, não é? De forma acelerada, as culturas nativas foram sendo substituídas, né, pelas vidas dos povos europeus, ou seja, houve um processo de aculturação, ou seja, perda da identidade cultural dos povos nativos que existiam aqui, substituídas pela cultura dos povos europeus, que consequentemente começaram a ocupar todo o nosso território, né, e aí consequentemente passaram a ter outras características, né, não indígenas, esses povos que aqui estavam. Parte dos nativos foram convertidos pela religião cristã. Além disso, aprendeu nossa língua, né, ou seja, a língua dos colonizadores, e boa parte também foram dizimadas, ou seja, sofreram um processo de genocídio, né, ou seja, a perca de um grupo, né, uma genética, uma gênese que foram disseminadas através de conflitos entre os povos europeus que aqui chegaram e os povos indígenas. E aí houve esse genocídio, o etnocídio, né, foi a exterminação de uma etnia que existia aqui nas Américas. Falar do fator socioeconômico é muito importante classificar. Por isso, embora a maior parte dos povos latino-americanos falam línguas neocoloniais, ou seja, línguas de influência dos colonizadores, como o espanhol e o português, também vamos encontrar uma delimitação das nações de idiomas inglês, né? Como, por exemplo, na Jamaica e em Granada, na região da América Central, você tem pessoas com influência do inglês também, e também a francesa, também, como na Guiana Francesa, muita gente fala o francês, não é? No Suriname, o holandês ele tem grande força naquela região ali, no que se respeita às línguas daquela região. Dessa forma, o país propõe a América Latina são constituídos pelo Brasil, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Bahamas, Cuba, Jamaica, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, Haiti, República Dominicana, Panamá, Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana, Suriname, Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Canadá, Santa Luz, Trindade e Tobago. Ou seja, a América Latina é uma parte do continente americano de grande extensão territorial que abrange uma grande quantidade de países que foram colonizados pelos povos latinos. Já a América Anglo-Saxônica é constituída apenas por 2 países, que é os Estados Unidos e o Canadá. Não é? Foram colonizados pelos povos saxões ingleses, e aí por conta disso recebe esse nome de América Anglo-Saxônica, mais ou menos entre os séculos V e o século VI da era cristã. Esse território da América do Norte foram invadidos, né, pela Inglaterra, daí o termo anglo-saxão, né, é a América anglo-saxônica. É composta apenas pelos Estados Unidos e o Canadá. Assim como a América Latina, ela não é delimitada exclusivamente pelo idioma. O Canadá possui o francês e o inglês como línguas oficiais, ou seja, 2 línguas constituem o Canadá, né? Os Estados Unidos ele tem, além de suas terras contínuas, eu vou ter também as terras descontínuas aqui na América do Norte, que é o Alasca, logo acima do Canadá. Eu tenho um outro trecho de terra que pertence aos Estados Unidos. Regionalização segundo o modelo de colônia. América desenvolvida a porção do continente cuja ocupação deu forma à colonização de povoamento. Nesse sistema, a exploração de terra e trabalho livre familiar em pequenas propriedades. Ou seja, na América do Norte,
diferente da América do Sul, a gente teve uma colônia de despovoamento, né? A colônia de povoamento é aquela colônia onde você vai procurar territórios apenas para colonizar, ou seja, para viver naquela área, né? Então, ele desenvolveu uma agricultura, que era uma agricultura familiar, onde todo mundo se instalava da família e ia trabalhar naquela região, justamente para desenvolver aquela área ali, e ali constituir as cidades, não é? Então, aconteceu muito isso nos Estados Unidos e Canadá, onde se tinha um trabalho livre familiar com pequenas propriedades. Então, os Estados Unidos e Canadá não foi uma agricultura de exploração, como uma colônia de exploração, como ocorreu em boa parte na América do Sul, né? Na América Latina, consequentemente. Eu tive uma colonização de exploração, ou seja, retirado as riquezas que existiam aqui, e aí por isso você tem um viés de que boa parte da América Central ela tem um subdesenvolvimento, né, muito grande, justamente por ser uma questão histórica. A colonização que teve aqui não foi uma colonização de povoamento, foi uma colonização de exploração, retirada das riquezas que tinha aqui. Diferentemente do que ocorreu na América do Norte, na América anglo-saxônica, não é? Estados Unidos e Canadá teve uma colonização de povoamento, onde as pessoas iam para lá para se instalar ali e não retirar as riquezas da localidade. Então isso proporcionou, influenciou muito esse desenvolvimento da região, não é? Da América Anglo-Saxônica em relação às regiões da América Latina. Então eu tenho aí, consequentemente, apenas dois países de economia desenvolvida, que é somente os Estados Unidos e o Canadá. Eu tenho países emergentes, não é? Ou seja, países de economia que vem crescendo durante o tempo, né? E entre o Brasil, o México, né? A Argentina, são países de economia emergente, ou seja, países que vêm sua economia crescendo após o processo da Segunda Guerra Mundial. Então a economia desses países começaram a se estabilizar economicamente. O Brasil já era para estar muito à frente dos outros países da América do Sul, mas infelizmente devido ao processo de corrupção existente no país nos últimos 30 anos, né, que retirou, além das riquezas que foram retiradas por parte dos colonizadores, os políticos também acabaram retirando boa parte das nossas riquezas, e aí atrasou muito esse desenvolvimento econômico aqui no Brasil. E aí, consequentemente, os outros países que eu não citei aqui estão numa faixa de países subdesenvolvidos, né? Países pobres, como Guatemala, como Venezuela, como o próprio Chile, o Uruguai, né? Paraguai, são países de economia subdesenvolvida, né? Associadas muito ao extrativismo e à agricultura, né? Esses países sobrevivem basicamente disso aí, ok? Os países desenvolvidos, eles têm sua economia baseada no setor secundário e no setor terciário, ou seja, comércio, turismo e indústrias. Consequentemente, o que se destaca mais, na realidade, é o setor terciário nesses países desenvolvidos, né? Consequentemente, apresenta um PIB bem elevado, né? O IDH também, bem como o desenvolvimento de tecnologias modernas e sofisticadas. E aí, consequentemente, eu tenho esses países onde eu tenho grande destaque para o setor terciário, consequentemente, o comércio. Já os países de economia emergente, né, destaca-se aí, ou em desenvolvimento, né, destaca-se aí grande parte na América do Sul, os países que têm uma indústria bem apresentável, né? O setor secundário se destaca mais aí nesses países emergentes, como no caso da América do Sul, México, Argentina e Brasil. Foram as primeiras nações latino-americanas a apresentar crescimento econômico industrial acelerado. Tem como característica principal o desenvolvimento industrial tardio, né? Infelizmente, a gente teve uma revolução industrial 100 anos após a que ocorreu na Inglaterra. A Inglaterra, essa revolução industrial ocorreu no século XVIII. Aqui no Brasil, a gente teve essa revolução industrial chegando no século XIX.
E isso acabou proporcionando um atraso no setor industrial brasileiro e, consequentemente, atrasou toda uma cadeia produtiva, né, que acabou ocasionando de forma negativa o setor econômico também no Brasil e também na América do Sul. Não é? Hoje o setor industrial também é muito dependente dos países envolvidos economicamente, falando assim, e apresenta um relativo dinamismo no aspecto industrial, a intensa exportação, que principalmente no setor agroindustrial eu tenho uma forte exportação de produtos, mas graças ao processo de incentivo aqui no Brasil dos governos que a gente teve a partir da década de 90. E isso acabou proporcionando com isso uma melhor produção industrial e consequentemente a força industrial passou a ser aceita no mercado externo, favorecendo assim o crescimento da exportação e o crescimento do nosso balanço comercial. Países subdesenvolvidos é um conjunto bastante amplo, diversificado, constituído apenas por nações latino-americanas de economia primária, ou seja, boa parte dos países subdesenvolvidos da América do Sul, da América Latina em si, tem sua economia baseada no processo de exploração do ambiente, ou seja, uma economia primária, né? Extrativismo animal, vegetal e mineral. Né? Com relação ao extrativismo mineral, o grupo é composto por Venezuela, Equador, Trinidade e Tobago, cujo setor econômico está associado ao extrativismo de petróleo. A Bolívia também se concentra na exploração de gás natural, além de petróleo, o que proporciona assim uma grande exportação desses produtos à Venezuela, infelizmente, pelo sistema econômico que o presidente Lucas Maduro implantou naquela região, acabou com que não proporcionasse esse desenvolvimento da economia venezuelana, fazendo com que a Venezuela hoje vive em situação econômica e financeira desesperadora, que outrora alguns presidentes anteriores a Chávez, que foi um presidente durante muito tempo da Venezuela, a Venezuela já foi um dos países de economia bem desenvolvida, não se tornando uma economia desenvolvida, mas bem desenvolvida, se nós analisarmos ao de hoje, e atraía muito turista durante o ano todo para aquela região da América do Sul. Há quem diga que era das regiões da América do Sul que mais atraía turistas durante o ano, mas infelizmente devido à política repressora de exploração do socialismo naquela região, acabou então falindo o país. E hoje a Venezuela vive situações desesperadoras, né? Infelizmente é assim que funciona. Mas é uma área de grande produtividade, né? Não só a Venezuela, mas como outros países da América Latina, de produção de outros produtos. A Bolívia, além do petróleo, produz também o gás natural. Né? O Peru possui atividade extrativa basicamente diversificada, uma vez o território encontra-se a prata, o zinco e o cobre, são produtos de grande importância de produtividade naquela região do Peru. O Chile encontra-se uma economia sustentada pelo cobre, né? Se retira muito cobre naquela região ali do Chile. Guiana, Jamaica e Suriname é um país de produção de bauxita, que é a matéria-prima para a fabricação de alumínio, que consequentemente acaba sendo exportado para o Japão, que é o maior produtor de alumínio do mundo. Economia direcionada para a agropecuária, ou seja, boa parte dos países pobres e em desenvolvimento da América do Sul tem a economia baseada na agropecuária também, como o Haiti, cuja está ancorada à produção de açúcar e café. República Dominicana sustenta a partir da produção de açúcar. A Colômbia se destaca a produção de café e pelo extrativismo de carvão mineral. O Uruguai pela a economia baseada na produção de lã e carne. Não é? Cuba, cuja economia é equilibrada na produção de açúcar e fumo. O charuto cubano, por exemplo, é exportado para o mundo inteiro. Não é? Paraguai, direcionado à produção de algodão e soja. Entre outros países da América Central,
cuja produção do café e do açúcar e frutas tropicais como banana, laranja e abacaxi são os principais produtos no setor primário ligado à agricultura aqui na América do Sul, na América Latina como um todo. Já a atividade turística também tem grande destaque, justamente por conta das ilhas paradisíacas na área da América Central, não é? E aí eu tenho Bahamas, Ilhas Caimã, Ilhas Turcas, Caíco, situadas nas Antilhas, devido às características do Mar do Caribe, as águas claras e flora e fauna riquíssima fazem turismo de grande fonte de riqueza, não é? Que atrai cerca de 15,5 milhões de turistas por ano, ou seja, é muita gente que vai para lá gastar seu dinheirinho, não é? E aí proporciona com que essa região ela totalize cerca de 500 milhões de dólares por ano de turistas que vão para lá. E aí, consequentemente, favorece assim muito a economia dessas ilhotas, né, paradisíacas existentes nessa região. Além de ilhotas, também tem algumas ilhas grandes, né, que movimentam essa economia. Né? Então, é muita gente que chega a gastar cerca de 357 dólares por dia, né? Cada pessoa dessa, cada turista dessa que vai para a região do Caribe, né? Então isso é muito bom, né? no que se respeita à economia da região que vive em torno do turismo. O turismo ele é primordial, né? E consequentemente, já que essas pessoas elas não têm um emprego de qualidade e aí acabam vivendo sobre o emprego informal em boa parte dessas regiões. Além também, existem também os empregos formais, pessoas que trabalham no setor de hotelaria, mas boa parte está legalizado a guia turísticos, né, que consequentemente acaba tendo uma questão de alavancar um determinado capital para a sua sobrevivência. Falar agora um pouco do socialismo boliviano, né, que o bolivariano, na realidade, né, que foi de Simão Bolívar, né, que acabou fazendo com que a Venezuela chegasse a frangalhos, né, que nós temos hoje naquela região, a situação tanto quanto desesperadora devido ao governo de Hugo Chávez, né, que até hoje, no de Maduro, a situação se complica, né? Então, o governo na Venezuela, o governo de Hugo Chávez houve uma série de mudanças sociais radicais. O ex-presidente nacionalizou em parte das transações, quebrou o monopólio das empresas e criou e estimulou projetos de transferência de renda. E automaticamente, ela quebrando esse monopólio, né, de empresas que viviam transnacionais, que viviam naquela região, e aí, consequentemente, acabou ocasionando a saída dessas empresas daquela região, o que foi uma queda brusca, né, na economia, fazendo com que a situação econômica da Venezuela começasse a ser cada vez mais desesperadora. A partir do segundo mandato, o presidente Hugo Chávez passou a estruturar alianças bolivarianas para os povos da Nova América, o Tratado de Comércio entre os Povos, né, que atualmente congrega Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Equador, Antigua, Barbuda, Dominica, São Vicente e Granadinas, Cuba e Honduras. Né? Existe um tratado de aliança bolivariana entre esses povos aí, que é o Tratado de Comércio entre os Povos. E aí, consequentemente, hoje a Venezuela não contribui nada para isso aí, justamente por conta da crise econômica existente na região. Com forte orientação socialista, a ACP, né, que é o Tratado de Comércio dos Povos, tem como principal objetivo criar aliança econômica e política entre os povos mestiços, latinos e indígenas da América. Esse processo começou a ser formado quando, em 2004, Fidel Castro
então no poder, então o presidente de Cuba enviou para a Venezuela uma equipe médica com o objetivo de auxiliar o combate de doenças e de drogas. Você sabe que a Cuba tem uma grande quantidade de médicos de qualidade, a medicina de Cuba ela é de referência, mas também só tem isso mesmo, né? E a educação também de qualidade, onde infelizmente boa parte dos médicos de Cuba recebem salários muito baixos, não, mal dá para sobreviver. E aí acabam fazendo relações entre alguns países que faziam parte desse grupo aí, que é a TCP, e aí consequentemente muitos médicos foram mandados para a Venezuela para trabalhar no combate de algumas doenças existentes naquela região. Como foi feito também no governo de Lula aqui no Brasil, onde fez o programa Mais Médicos, né, que ajudou muito a população brasileira, porém não ajudou tanto a população cubana, não é, os médicos cubanos, porque foi feito um acordo entre o governo cubano e o governo brasileiro, onde era pago, se eu não me engano, R$8.000 para cada médico, só que 18 mil ele tinha que mandar 7 mil para o governo cubano e eles iam sobreviver aqui apenas com 1.000, era R$2.000, não estou lembrado. E aí, consequentemente, quando o Bolsonaro resolveu assumir o governo, ganhou a eleição, ele não acabou com o programa Mais Médicos, não. Quem acabou o programa Mais Médicos foi o próprio Cuba. Por quê? Porque o Bolsonaro disse que o programa Mais Médicos vai continuar. E os médicos cubanos também vão continuar. Só que, em vez deles mandarem esse dinheiro, o dinheiro vai ser integral para os médicos cubanos que aqui estavam. Só que o governo de Cuba não quis aceitar e mandou retirar os médicos que estavam aqui, né? Porque quem estava lucrando na realidade com isso era o governo cubano, né? Os médicos estavam sobrevivendo, né, com a mixaria que ficava, né? Então Bolsonaro disse, eles vão continuar, só que vão continuar recebendo o salário integral. Então a galeria foi colocada para fora pelo próprio governo cubano. E aí as pessoas acabam criticando o governo Bolsonaro, dizendo que foi o Bolsonaro que acabou com o programa Mais Médicos. Na realidade não foi. O programa está aí. Alguns médicos que estão recém-formados foram ingressados para substituir os médicos cubanos foram embora. Alguns outros, não romperam com Cuba e quiseram continuar no Brasil, não de forma clandestina para Cuba. Na realidade, no Brasil eles não estão clandestinos, estão trabalhando aqui ganhando o salário deles, mas Cuba não quer. Praticamente foram refugiados políticos de Cuba que estão aqui no Brasil trabalhando com o programa Mais Médicos. Então, infelizmente, é dessa forma que acontece, a política socialista, cubana, e venezuelana no mundo, que vocês veem que esse sistema socialista é um sistema falido, que não serve para nada, e que o Brasil estava quase entrando nele, mas graças a Deus conseguimos nos livrar do socialismo que estava chegando aqui no Brasil. Senão a gente ia quebrar da mesma forma que boa parte desses países que estavam aqui e estão regime socialista estão quebrando. Falar agora sobre o Mercosul, que é o nosso bloco econômico, que Mercosul quer dizer Mercado Comum do Sul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Para que foi formado o Mercosul? Mercosul, gente, é um bloco econômico formado para eliminar ou reduzir as taxas alfandegárias entre os países membros. Então, eu tenho toda a exportação e importação existente entre os países isento de taxas de alfandegárias, para que o produto chegue de forma mais adequada, mais acessível para as populações que usufruem desse bloco econômico. Então, o Mercosul ela tem como finalidade justamente esse grande objetivo, eliminar ou reduzir as taxas alfandegárias entre os países membros, fazendo com que o produto chegue de forma mais acessível aos consumidores. Então,
Quais são os membros atual do Mercosul? Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Tínhamos a Venezuela como membros permanentes, mas só devido à política de Lucas Maduro, a Venezuela foi expulsa do Mercosul. Hoje não faz mais parte do Mercosul, até que se organize economicamente, se abra para o mundo, e essa política venezuelana ela não seja tão repressora com a sociedade, para que ela seja ingressada de novo ao Mercosul. Existem alguns membros associados ao Mercosul, que é Suriname, Guiana, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Esses aí são membros associados, ou seja, são membros que ingressaram no Mercosul, que têm também as mesmas vantagens e regalias que os membros permanentes. E aí tem um pedido de associação que até agora ainda não foi colocado, que é o México. O México ele fez esse pedido de associação ao Mercosul, mas porém, como o México faz parte do bloco econômico que está do NAFTA, que é a área de livre comércio da América do Norte, que é composto por Estados Unidos, Canadá e México, ainda até agora ainda não foi aceito no Mercosul. Mas quem sabe, não sei, futuramente, que o México possa vir a ingressar nesse país. O pedido de associação foi feito. Estão estudando para ver se esse pedido será aceito futuramente. Então, queridos, além daquelas páginas que eu passei para vocês, do capítulo anterior, que vai até a página 234, a grande maioria marcada por questões objetivas, da 229 a 234, vocês vão responder também aí no livro de vocês, da 251 até a 256, 251 até a 256, ok? Então, vocês vão procurar ao máximo se concentrar. Como eu falei também, essa aqui, boa parte das questões são objetivas. Eu só tenho aqui 5 questões abertas, ou seja, para vocês escreverem. O restante das questões são objetivas, para preparar vocês para o vestibular. Porque você sabe que questão de vestibular, todas são questões objetivas, questões de marcar X. Então o aluno ele tem que estar preparado para o vestibular, e aí, consequentemente, vocês já estão sendo preparados a partir de agora com esses livros, para que vocês tenham esse acesso melhor quando vocês prestarem o vestibular. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Eu acredito que não esteja ninguém com dúvidas, porque eu falei para vocês, inclusive, quando a gente teve uma aula ao vivo, um resumo ao vivo que a gente foi fazer aqui, e aí eu disse que qualquer dúvida vocês colocassem na agenda eletrônica de vocês do celular e mandassem para mim. Hoje eu abri e não vi nenhuma dúvida. Então, isso é bom? Eu acredito que é, porque ninguém está tendo dúvida, Ou então pode ser ruim, porque ninguém está usando essa agenda eletrônica. Então, gente, eu ouvi falar também que o 8º ano é uma turma que está um pouco desinteressada com os estudos online. Gente, isso aqui é a mesma coisa de sala de aula, viu? Continuem na pegada de vocês quando estavam em sala de aula, porque quando chegar as provas aí, o bicho vai pegar, Então é importante que vocês comecem a criar vontade, criar coragem, para estudar. Tudo bem que às vezes se torna monótono, estar na frente do computador, vendo uma pessoa falando para vocês, mas nem tudo na vida é feito de coisa boa, não. A gente só consegue as coisas boas na vida passando por coisas ruins também. Então, meus queridos, corram atrás, Não fiquem se enganando com as coisas, não. Ok? Façam o melhor por vocês, não é por ninguém, não. Vocês estão fazendo isso por vocês. Corram atrás. Vamos lá. Criamos força, coragem, Então, eu vou ficando por aqui.
que vocês tenham uma excelente semana, né? E que nada de ruim aconteça para ninguém, ok? Um abraço para vocês.